De Frente com a Banca, mais uma edição do nosso programa e hoje no Instituto AOCP, com Lilian, diretora de projetos do Instituto AOCP. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Muito obrigado por ter nos atendido, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre concursos públicos, o Instituto AOCP, mostrando essa visão que num concurso público existem vários atores. Sim. Logicamente que o concurseiro é o protagonista. Sim. Mas existe o contratante, que é o órgão público, existe a banca, que irá fazer aquilo que o órgão público tem a intenção ou deseja fazer a intenção. Exatamente. E existe do outro lado o curso preparatório, tentando mostrar ou dar um norte de estudo com base na banca, com base no conteúdo programático dos concursos públicos. Nesse meio que a gente trabalha, Lilian? Isso. Me conta um pouquinho do Instituto AOCP, antes de a gente entrar naquelas perguntinhas sobre concursos públicos, aquelas perguntinhas que todo candidato gostaria de fazer. Me conta um pouquinho do Instituto AOCP. Bom, o Instituto AOCP ele foi criado em 3 de setembro de 2010, nós somos antes de uma organizadora, nós somos uma instituição que está ligada ao terceiro setor. A gente financia e executa, desenvolve projetos sociais. Então, o concurso público ele é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, através do concurso público, a gente pode, então, estar trabalhando, desenvolvendo os nossos projetos sociais. Bom, sobre os projetos sociais, Douglas, nós temos aqui na nossa região, em Maringá, uma instituição que é a São Rafael, onde nós temos um projeto que é o Encanto da Conquista do Ler e Escrever. É um contraturno, para crianças. Temos ainda na APAE o projeto Rumo ao Trabalho, que é um projeto de capacitação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla ali da APAE, para inseri-las no mercado de trabalho, além de uma sala de informática também ali dentro da APAE. E temos ainda um projeto que nós chamamos de Aprender para Ensinar, que esse projeto ele é mais voltado para a capacitação dos gestores do terceiro setor. Então temos muitas instituições de terceiro setor que através desses projetos que eu disse agora nós ajudamos. Contudo, existem muitas outras instituições que carecem às vezes de uma capacitação técnica, Então, cursos, o gestor ele vem com a boa vontade de querer gerir uma instituição do terceiro setor, mas carece às vezes dessa capacitação técnica. Então, o Instituto ele vem com seminários, cursos, vários workshops para capacitar o gestor do terceiro setor. E em janeiro, nós temos aí um novo projeto que já não é da área do concurso e nem da área social, é uma terceira vertente, mas nós faremos contato e avisaremos, vai ficar para janeiro essa novidade. O Instituto AOCP, a parte da assistência social, a parte dos projetos sociais, foi junto com o concurso público que ele começou esse processo, ou um veio antes, um veio depois, ou se um sentiu a necessidade do outro? Como é que foi esse entrar no meio do concurso público? Foi junto. Foi junto. Foi junto. O Instituto AOCP ele nasceu nesse momento em que nós tínhamos a necessidade sim de desenvolver projetos inicialmente na nossa região, Então hoje a gente atua mais aqui no norte do Paraná, que nós estamos, mas nós precisávamos nos movimentar nessa área aqui no nosso estado, ajudar, contribuir com a sociedade. Então, praticamente nascemos para isso, para que através dos processos de seleção, de concurso, a gente pudesse fazer o que a gente realmente faz e destina, todos os recursos que são os projetos sociais. Mas tu foste modesta, Porque o Instituto AOCP já está em praticamente eu acredito que esteja em praticamente em todo o Brasil, com seleções de grande porte, com muitos inscritos. Então isso demonstra a qualidade do serviço, a seriedade do serviço do Instituto AOCP, porque cada vez mais
ele tem sido escolhido por órgãos públicos para a realização de concursos públicos. A gente tem notado isso, né? Nós trabalhando do lado do curso preparatório para concurso público, cada vez mais a gente nota, né, órgãos públicos escolhendo o Instituto OACP para as suas provas, né, para as suas seleções. Então foste bastante modesta, né, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no Instituto OACP. Lilian, e dentro desses grandes concursos que falam, qual você citou a área policial, né, que o Instituto OACP faz, né, área policial, área de administração, concursos de prefeituras, né? Conta um pouquinho como é que funciona o processo da visão da banca, pelo lado da banca. O processo seletivo, o concurso público, como é que ele funciona no seu início? O início, eu posso dizer que o Instituto ele se diferencia, vou até aproveitar então essa oportunidade do nosso diferencial, né? É realmente atender o cliente é único. Ele não existe uma forma aqui dentro do Instituto que eu falo assim, todos os concursos eles passam, claro, nós temos os processos, né, gerenciais, de projetos, mas assim, a gente atende cada cliente, cada órgão público de forma específica. Então hoje fui contratada, o Instituto foi contratado para a área de saúde. Então, nós vamos conhecer esse órgão, vamos ouvi-lo, o que ele precisa, qual é o profissional, qual é a necessidade. E então nós vamos trabalhar nessa seleção, nesse processo, nesse concurso, para atender e ele possa receber o profissional que ele está buscando. Né? Então a seleção é essa. Mesma coisa na área da saúde. Quem é esse órgão público? Então, é aquele atendimento mesmo específico, diferenciado para aquele órgão que nos contratou. Então, dessa tua resposta, dá para se ver que a elaboração da prova, vamos lá para a prova, direto na prova, que o pessoal quer saber, está aí a prova, mas como é que se elabora a prova? Quem é que elabora? Eu pude entender que a determinação, então, do conteúdo programático, do nível das questões, etc., existe sim uma conversa entre a banca organizadora, o Instituto, no caso, né, nesse momento o Instituto OACP, e o órgão contratante. E a prova vem do termo de referência que o órgão contratante firma com a banca. Isso. E esse termo de referência é, então, o delimitador do projeto. Isso. O órgão público, através do termo de referência, ele dá um norte. Olha, nós gostaríamos que o processo, o concurso fosse elaborado com essas fases, avaliasse isso. Ele já tem que trazer para nós os requisitos, quais são os cargos e as atribuições daquele cargo, né? O que ele vai executar naquele órgão público? Ele é um médico que ele vai, em que campo ele atua, né? Qual é o perfil daquele profissional? Eu dou o exemplo, falei um médico, mas poderia ser da área da segurança, da área da educação, enfim. E através desse material, então, a nossa banca, esse conteúdo programático pode até também vir nesse termo de referência, através de uma comissão do concurso, mas a própria banca de elaboradores, os profissionais que vão elaborar essa prova, né, para selecionar esse profissional, pode contribuir também, sabe, Douglas, dizendo, olha, então esse conteúdo você vai conseguir atingir o que você prefere, questões mais práticas, questões cases, né, então assim, aí a banca ela pode sugerir, né, apresentar uma proposta de conteúdo, de complementar um conteúdo, às vezes um termo que foi elaborado há alguns anos, e já está um pouco obsoleto, a banca ela pode também falar, olha, temos conteúdos mais atuais, né? E aí sim, em conjunto, determinado qual é o conteúdo programático que realmente será cobrado naquela prova e que vai ser publicado, que será publicado, né? E então, apesar, vamos dizer assim, mesmo a banca dando uma orientação, olha, talvez fosse melhor cobrar esta disciplina em razão do cargo que vocês estão querendo selecionar, que o órgão está querendo selecionar. Em vez desta disciplina, esta outra disciplina. Em vez deste tipo de prova, esse outro tipo de prova. Mas isso é uma conversa em conjunto, não necessariamente. Então, quem determina ou vem com, digamos assim, não, isto não pode mudar, é o órgão contratante. A decisão final é dele. A decisão final é dele. É dele porque ele que contrata
a organizadora, né? Nós somos um meio de avaliação, a gente vai avaliar e queremos atendê-lo da melhor maneira possível, dar o resultado que ele espera. Então a gente sugere e muitas vezes nós somos ouvidos, né? E em conjunto fazemos aquele trabalho que lá no final, lá na homologação do concurso, vai trazer aquele profissional que eles tanto precisam. Então, meu amigo concurseiro, você está vendo, né? Quando você xingar a banca por alguma questão que venha diferente, lembra, não é necessariamente a banca que determina 100% da tua prova, né? O órgão que contratou a banca, ele pode definir parâmetros que mesmo com toda a experiência que a banca conversa e passa, às vezes não pode mudar. Então vamos parar com esse mito de dizer que só que é a banca, né, Lilian? O interessante é também estudar o órgão que o candidato vai prestar prova para aquele órgão, né? Muito importante. Se fica uma dica, eu daria essa dica. Não só a organizadora, mas também o órgão onde ele vai fazer o concurso, que ele está buscando aquela vaga. Quem é aquele órgão? Eu quero essa vaga, por que eu quero essa vaga? O que eles fazem? Como é o trabalho deles? Qual é a missão? Qual é o objetivo? Né? Principalmente missão, visão, valores, o que eles precisam que vai atuar ali dentro, quem é aquela pessoa. Então isso dá um norte muito grande, tanto para a banca que vai elaborar a prova, quanto que eu acredito para quem vai fazer essa prova. Não, isso é ótimo, né? Você concurseiro entender que os limites do órgão, eles são definidores também do concurso que você vai fazer, né? O estudo por provas, pelas provas das bancas, ele é um norte, mas dessa conversa que a gente está tendo hoje, né, Lilian, há um norte também para se observar, que é o que o órgão público, o que o cargo do órgão público deseja. Às vezes, quando a gente vê um edital, e isso no curso preparatório também, né? A gente vai montar o curso, a gente olha normalmente, pegou o edital do concurso, a gente olha lá o requisito, número de vagas, remuneração e vai olhar data da prova e vai olhar o conteúdo programático. E aquela descrição das atividades do cargo, às vezes se deixa em segundo plano. E nessa descrição do cargo aqui, né, Lilian? Às vezes ali a gente tem uma informação importantíssima para quem vai prestar prova, e isso também para o curso preparatório, né? De qual o norte que deve ser a preparação, de qual o norte que devem ser as aulas, em razão da atividade do cargo que está se buscando. Exatamente. Muito comum também, às vezes, algum órgão público, ele fez um concurso em 2010 com uma organizadora, em 2015 com outra, em 2020 com outra. São 3 organizadoras fazendo. Aí o candidato fala, a prova passada compara, né? Então, mas era uma outra organizadora, tudo. O que eu digo para você assim, mas para o contratante. Então, em 2010 ele selecionou um X número de candidatos, em 2015 outra, para o órgão contratante, qual foi a melhor satisfação? Quem foram os melhores selecionados, né, dessas 3 seleções? Então, é aí que é o atender. Então, claro, é importante o candidato estudar, estar preparado, mas as diferenças muitas vezes estão ligadas a isso, né, ao que o contratante estava buscando, né, qual era o perfil. Então, por isso essas diferenças que passam pela banca, no modo de aplicar, de elaborar uma prova, mas a essência principal, que é quem o contratante está buscando, profissional, é uma seleção de um profissional, né? Então, é isso que vai fazer com que ele traga e esteja satisfeito com que o profissional que está lá dentro e que vai nos atender muitas vezes. Sim. Né, Douglas? Não, e às vezes dentro do próprio órgão público, em 2010, era uma comissão de concurso. Exatamente. Né? Daqui a pouco o servidor se aposentou, mudou de setor, então vai vir uma outra comissão de concurso, elas não necessariamente, o órgão público existe uma comissão única de concurso, então vem outros servidores. Então, quer dizer, essa diferenciação, essa gestão, né, do que daqui a pouco uma presidência de um órgão público vai querer, eu quero um concurso dessa natureza, com os servidores dessa natureza. Exato. Então, quer dizer, é uma situação que não dá para se basear e não dá para ficar esperando e só olhando também, né? Vamos chamar assim até daqui a pouco um mito, né? Estudar 100% por provas anteriores. Já é uma situação diferenciada, né? Não... É importante,
mas não é determinante. Não. Né? Não é determinante. Não é. Não é nem para nós, né? Até como eu disse, como você citou, todas essas variáveis é que direcionam as organizadoras, as bancas. Então, assim, quando eu faço essa primeira reunião com o contratante do que ele espera, quem é esse profissional, o termo, tudo, ele pode vir com esse feedback. Olha, a seleção passada foi muito boa, mas não atingiu. Né? Então, assim, daí você está estudando aquela prova. E aí o contratante vem com esse feedback. Não atingiu. Eu gostaria que não fosse assim, porque não houve aquela seleção que nós gostaríamos. Entende? Então tem esse feedback. Sim, isso pode até, daqui a pouco, o candidato ele foi aprovado, foi classificado para ser nomeado e entrou no órgão público. E conforme as disciplinas que forem exigidas na hora da execução do serviço, né, acaba tendo que daqui a pouco passar dentro do órgão por N cursos de formação ou cursos de aprimoramento, porque a seleção não atingiu aquele objetivo que estava se esperando. Exatamente, olha, eu quero um mais pronto, eu quero mais preparado, eu precisei investir muito aqui em treinamento, então tem tudo isso que é considerado. Agora falando de prova, tá? Daí então foi lá, o órgão público contratou o Instituto OCP, né? Fez a reunião contigo, determinou que era assim, 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 assado. Daí agora, como é que funciona do lado de cá? Agora tu já está lá com o termo de referência do concurso, já está com o que deve, em linhas gerais. Daí como é que é esse processo? Internamente, nós estamos aqui numa cidade que a gente tem um polo educacional muito grande. Então, a gente tem uma banca muito boa, né? E essa banca, também posso dizer que ela é totalmente personalizada para aquele órgão. Nem sempre um elaborador do concurso A eu vou usar no concurso B, mas é o mesmo cargo. Não, mas o perfil é diferente. O seu perfil é um, contratante que é um outro. Então eu tenho uma banca muito ampla, muito boa, muito séria e confiável, né? Porque isso é indispensável na nossa área, para atuar também nessa personalização. De elaboração. E internamente temos os nossos processos de segurança também, né? Então assim, embora ele esteja com a gente há muitos anos, de confiança, internamente nós temos nosso processo que vai garantir, que garantirá também que essa prova, ela não existe plágio, né? Não existe questões plagiadas, não existe uma outra forma de burlar aquilo do conteúdo. Então a gente tem que garantir aquilo que está no edital, né? A gente tem que garantir o que o contratante também precisa. Então internamente nós temos os nossos processos. E o tipo de questão, porque, por exemplo, assim, nós temos questões em concursos públicos. Eu quero uma questão de certo e errado, ou quero uma questão de múltipla escolha, 5 alternativas. Ou mesmo dentro da múltipla escolha aparecem lá as questões assim, vem o título, né, o comando da questão, e daí vem pergunta 1, 2 e 3. E daí depois embaixo vem as 5 alternativas. A primeira e a segunda são certas, e a terceira é errada. Essa definição prática, digamos assim, isso daí, vocês recebem do examinador a questão assim, ou é o contratante que diz assim, eu quero questões de múltipla escolha, eu quero questões de certo e errado, eu quero questões onde a pessoa vá analisar as assertivas para depois determinar se estão certas ou se estão erradas. Essa montagem, esse formato da prova, ou então o texto vai ser um texto muito longo, né, onde o candidato vai, digamos assim, demorar um pouquinho mais e vai ter 2 questões do texto. Isso é uma parte assim que já vem do órgão, vem da banca, ou o examinador contratado pela banca manda as questões assim, é feito um filtro. Como é que funciona essa parte aí? Porque às vezes a gente acaba vendo, né? E daí eu escuto os concurseiros e eles dizem assim, puxa vida, tinha um texto lá de 20 linhas e tinha 2 questões, né? Como é que acontece esse processo do tipo de questão que vai ser colocada na prova? Tá. O contratante, através do termo de referência, ele traz sim uma indicação, mas não tão específica, vem um pouco ampla, nesse sentido de assim, certo e errado ou múltipla escolha. Normalmente é assim. Dentro do que está no termo de múltipla escolha ou, né,
Aí sim, internamente, a banca tem essa liberdade de fazer essa seleção. A banca junto com o elaborador, né? De novo, Douglas, eu sempre vou repetir 1000 vezes. Sim. A atribuição do cargo, atuação, onde ele está, para que no momento da elaboração dessa questão, eu possa realmente identificar o que eu preciso. Se for certo ou errado, ou se for de múltipla escolha, mas que eu consiga ser mais assertiva nessa seleção. Então, assim, a banca sim tem esse detalhamento. Então, dentro das múltiplas escolhas eu vou fazer 3 questões assim, um pouco mais extensa, um pouco menos extensa, enunciados mais curtos. Isso a banca ela pode sim atuar junto com a comissão ali de elaboradores, né? Sim. Porque no termo, normalmente ele vem mais genérico, mais amplo, né? Ou é certo ou errado, ou é múltipla escolha. Ou múltipla escolha. Eu vou te fazer uma pergunta que daí é minha, né? Analisando várias provas de concurso, às vezes a gente vê vamos chamar assim, um certo padrão, ou às vezes até se cria assim, um bicho-papão da banca dizendo assim, olha, a primeira e a segunda questão da prova, né, são as mais difíceis. Começa a fazer de cada disciplina pela terceira ou quarta questão, porque a primeira e a segunda questão têm a função de desestabilizar o candidato. Daí o candidato faz a primeira questão, não sabe, não sabe, é a mais difícil, não sabe. Faz a segunda, também não sabe. Daí o candidato já pensa assim, o concurseiro, já não sei mais nada, eu vou me embora, não vou nem terminar essa prova. Isso é mito ou é verdade? Mito. Isso é mito. Não existe a preocupação? Não, desculpa, mas é mito, porque no nosso processo de elaboração de prova, que eu falei dos nossos cuidados internos, o elaborador, a banca, ela não sabe a ordem dessas questões. No momento em que ele elabora isso, a gente tem um processo para garantir a nossa segurança. Lembra que eu disse anteriormente? Sim. Então, assim, não existe essa intenção principalmente de desestabilizar emocionalmente. A ideia nunca não é essa, pelo contrário. Para nós, quanto mais tranquilidade o candidato tiver para fazer a sua prova e resolver ir para sua casa, gente, é esse o foco, o objetivo, que você vá lá, coloque no papel o seu conhecimento, olha, o que eu sei da minha profissão é isso, e pronto. A intenção não é jamais te deixar desestabilizado, que o candidato fique nervoso de maneira nenhuma. Então não existe essa sequência, pensar esse pensamento assim mais hard de dizer assim, olha, vamos fazer uma prova, a função é eliminar candidatos. Não existe. Não. É mito total. Não, a gente até costuma comentar muito aqui dentro, nosso objetivo não é eliminar. Nunca. Nosso objetivo é selecionar. É isso. Eu e você sabemos, queremos colocar o que nós conhecemos aqui nesse papel. O contratante precisa selecionar entre eu, você, ou 100 mil ou 200 mil, ponto. Não é eliminar, não é prejudicar. Nunca, jamais. E, digamos assim, na parte prática, daí, bom, elaborou a prova, selecionou os conteúdos programáticos pertinentes, né? Tá com a prova pronta e daí tem que aplicar uma prova, vamos dar um exemplo, foi escolhido por um órgão público lá de Brasília. Daí como é que funciona essa parte? Daí os colégios são contratados lá em Brasília, os locais de prova, os fiscais de prova, o chefe dos fiscais, eu vou usar esse termo, mas acho que tem um outro termo, agora não me fugiu da memória, né? Mas o coordenador dos fiscais, né? Isso tudo são pessoas daí locais da cidade onde vocês vão elaborar a prova, aplicar a prova, né? Que são contratadas. Como é que funciona essa logística de prova? Funciona mais ou menos assim mesmo, como você exemplificou. A organizadora ela tem um representante logístico em cada local, no Brasil todo, em cada cidade, estado, nós temos um representante também de confiança, nós costumamos chamar, é um parceiro nosso, né?
Então lá ele já tem uma equipe que trabalha sempre com ele já tem os acessos, os contatos às instituições de ensino, pública, privada, né? Ele já tem todo esse caminho. O que o Instituto faz é através de um sistema próprio, que eu acredito que toda organizadora tem o seu, né? Então, através desse sistema informatizado, facilitar esse trabalho lá da ponta também. Então, essa pessoa, ela vai lá, ela vistoria o local, ela tem que dar garantia para nós também, porque a gente também tem, às vezes, detalhamento dessa situação no termo de referência. Olha, os locais têm que ser assim, fácil acesso, acessibilidade, né, central ou não, ar-condicionado ou não, enfim, todo esse detalhamento a gente tem que, através do nosso sistema, ter essa garantia desse representante que está lá, né, naquele local. E a equipe também. O que nós fazemos, Douglas, é assim, o Instituto ele vai até esse local com antecedência, não importa onde, não importa qual distância, nós vamos até lá e treinamos, tá? Isso o Instituto ele faz questão. Nós temos um material de treinamento online, presencial, temos material em vídeo, material impresso, enfim, isso o Instituto não abre mão. Porque isso sim, a gente acredita muito no diferencial também do atendimento ao candidato. Faz parte de atender bem o candidato. Sim. Estar lá e dizer, olha pessoal, então esse é o edital, essas são as regras, né? Então vamos agora estudar isso aqui para receber esse candidato. Né? Esse candidato, ele é muito importante, ele está vindo de outra cidade, de outro estado, então ele tem que ser bem recebido, ele está nervoso, ele veio aqui para colocar o conhecimento dele, né, nessa prova que nós vamos aplicar. Então esse cuidado, essa atenção, essa responsabilidade o Instituto leva muito a sério. Então isso a gente não abre mão. Por mais longe, a gente se faz presente. Sempre presente. Sempre, com antecedência necessária, vamos lá, treinamos e acompanhamos. Ficamos até a última prova, o último malote e depois retornamos. Que ótimo. E é tão bom escutar isso, porque eu, no meu caso, o início da minha vida em termos de curso preparatório, nós tínhamos curso preparatório, temos curso preparatório, né? Mas eu comecei com 16, 17 anos, a minha função dentro do curso preparatório era levar os candidatos de ônibus do interior do estado para fazerem prova na capital. Justamente por isso que a gente sabia, não adianta, a importância de todo o estudo que o candidato teve, né, de acompanhar ele com as lotações de ônibus levando para a capital. Porque depois, para não chegar atrasado no local de prova, não entrar nervoso para fazer uma prova, isso, olha, 94, 96, né, foi uma época que eu comecei minha vida em curso preparatório, além do curso preparatório, fazendo esse trabalho logo no início, 17, 18 anos, levando candidatos para fazer prova em concurso público na capital, no caso em Porto Alegre. Né? Então, justamente por entender toda a questão emocional, toda a questão de preparo, né, que o candidato tem que ter no momento, no dia D, né, o dia mais importante, quer dizer, tudo aquilo que daqui a pouco ele colocou. Porque não é só uma prova, né? É um sonho, é aquele mudança, é a vida daquele concurso, o quanto que vai mudar. Não é só passar na prova, não é só, né, você concurseiro, não é só ter um trabalho, porque desse trabalho, dessa aprovação, dessa nomeação, né, o quanto a vida da pessoa muda, né? Não é só ela, é a família inteira. Exato. Então, quer dizer, é o dia mais importante até o presente momento. É o dia da prova do concurso público. Sim. Imagina para nós que ficamos meses, né, antes daquele dia D, abre inscrição, publica edital, abre inscrição, né, solta cartão, local de prova, faz todo esse planejamento logístico, né, esse deslocamento, instalamento. Então, assim, para nós é importantíssimo esse dia. Por isso que nós não abrimos mão de estar presente, de estar ali naquele momento, de acompanhar a entrada do candidato, sabe? E a gente oportuniza isso para todas as áreas aqui dentro, sabe, Douglas? Todas as áreas. O Vitor mesmo já participou de alguns, porque eu falo, não tem ninguém que está aqui dentro, independente do trabalho que executa. Então, assim, eu não sou da sala de provas, por exemplo, né? Mas, e vários, logística, a pessoa da recepção, do CRC, do atendimento ao candidato, mas é importantíssimo que ele veja o resultado do trabalho dele. É muito bom ele ter aquela vivência, ele olhar para aquele candidato e falar, olha, nós trabalhamos para isso, para esse momento, para recebê-lo, para oportunizar essa mudança de vida, né, para esse candidato. Sim.
No final das contas, o que a gente percebe, né, estamos todos do mesmo lado. Sim, estamos o órgão público, o curso preparatório, a banca examinadora. O objetivo é que o concurseiro conquiste, né, o seu cargo público, a sua aprovação, a sua nomeação. Exatamente. Né? E os mais preparados, eles, né, vão ter o êxito. Né? Claro que pode acontecer de ter uma questão totalmente diferenciada, alguma questão, porque no final das contas, né, somos seres humanos e a banca contrata professores e por melhor que sejam, perfeição, é difícil. Eu acho que é muito difícil de a gente dizer que 100% das vezes a gente acerta. Eu no curso preparatório também, eu já tive problema. A gente contrata um professor, pede para fazer de um jeito, pede para fazer do outro e às vezes a situação não sai como aquilo que a gente gostaria. Nós trabalhamos com pessoas, né? E não porque, e acredito que todas as vezes que, né, acontece alguma falha, não acredito que seja intencional. Sim, mas são com elas que nós aprendemos. Se hoje nós temos um processo de segurança, de preocupação, processos internos, foi porque um dia lá atrás também nós nos vimos numa situação dessa, né? De trabalhar com pessoas e às vezes um equívoco, um erro e isso prejudica muitas pessoas, né? Prejudica muitas pessoas, então não podemos, a gente tem que evitar ao máximo. Então foram com esses erros do passado que nós fomos aqui melhorando, mudando o processo, se adaptando, alinhando, ajustando, porque a intenção realmente não é prejudicar, como você falou, não é prejudicar em momento algum o candidato, e menos ainda o órgão contratante. Sempre aprimorando os processos, sim, né? Sempre aprimorando sim, para dar essa segurança, essa tranquilidade de saber que você está saindo de casa para fazer um processo sério, uma prova séria, né? É um tempo, é um investimento de transporte, de tempo ali, ó, um domingo, né? Quantas horas para chegar, de estudo para chegar até aquele momento. A gente respeita muito isso, leva muito a sério isso. Que show. É muito consciente, todos aqui são muito conscientes de cada coisa que é publicada no site. Então, um erro que acontece, a gente fica muito frustrado, a gente se impacta muito a gente, mas a gente aprende e vamos para frente e não vamos errar mais isso. Que ótimo. Às vezes a gente vê em alguns concursos assim, daí antes tu comentou, tá? Daí vai no local e tal, mas daí tem alguns colégios que são contratados que têm ar-condicionado, tem outros colégios que não têm ar-condicionado. Isso, como é que é essa situação, assim, eu tenho visto alguns concursos dessa natureza, às vezes o local não tem como comportar, não tem escolas suficientes, ou se tem a escola não está disponível naquele dia do concurso público, isso tudo quem diz, ok, pode ser assim, é o órgão. Então, Douglas, isso passa também por muitas variáveis, tá? O Instituto, a gente evita sempre locais com menos, assim, uma estrutura não adequada, né? A gente busca melhor condição sempre para todo mundo, né? Para ter igualdade. Contudo, às vezes, a cidade, o estado, ele não comporta aquele número de candidatos, ainda mais agora, depois da pandemia, né, com o distanciamento, com toda a adaptação que foi necessária. Então, às vezes, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Ou até isso que você falou também, outros eventos na mesma data, também fugimos, né? Então, assim, Enem, não tem como, né? A gente sabe que todos os espaços estarão ocupados, né? Mas às vezes não é um Enem, mas é um outro concurso muito grande, mas às vezes o contratante também tem uma programação de data limite. E ele vem com essa necessidade. Sim. Olha, eu preciso que seja homologado até determinada data. Então aí a gente faz essa pesquisa de campo, olha, esse é um processo da logística daí, né? Quais os concursos que estarão em mesma data, o tamanho, o período da manhã, período da tarde, quais as opções que eu tenho, né? Então, para levar para o contratante, mas nem sempre a gente consegue atender da forma como gostaríamos por conta dessas variáveis, né? Limitação de prazo e quantidade de candidatos num mesmo período, por exemplo. Quais as principais, se vocês fossem elencar, assim, quais as principais dúvidas que os candidatos eles entram em contato com vocês perguntando?
muito de acordo com cada concurso, né? Não tem assim, posso dizer que todo, como eu disse, são concursos muito diferentes, né? Então assim, a área da saúde, ele vem com foco, a área da segurança, ele está preocupado com outro, a área da educação, por exemplo, títulos, uma fase que gera às vezes dúvida, mas isso também é um processo de aprendizado para nós. As próprias dúvidas dessas áreas, desses segmentos de concurso, traz bagagem para que a gente leve isso para o edital. Eu sempre digo para a gerência de projeto, que é o pessoal a equipe, né, que gerencia o edital, os editais, as informações, eu falo, olha, quanto menos e-mails e ligações, melhor está o seu edital. Quanto mais dúvidas, ficou alguma falha, alguma coisa omissa ali no edital que a gente poderia ter explicado um pouquinho melhor, que talvez estaria reduzindo esse número de dúvidas que estão chegando aqui para nós. Então, nisso a gente vai formando a nossa base de edital. Vocês conseguem vislumbrar a aplicação de concurso no formato online? Eu acredito que sim, porque já é uma tendência, né? Eu acho que a pandemia também trouxe isso para nós. Nós também fizemos muitas adaptações internamente, né? Para que o processo pudesse se adaptar. Então, muitas coisas já acontecem de forma online. Por exemplo, a heteroidentificação das cotas, né? Então, algumas foi necessário durante esse período estar fazendo por virtual, então já aconteceu. Então, assim, eu não acho impossível. E eu acredito que o Instituto OACP, ele está atento a isso, está acompanhando a tecnologia, também vem crescendo, vem aumentando. E sim, não acho impossível, não. Eu acho que nós temos que estar atento a isso o tempo todo. Tu sabe que eu fico quebrando a minha cabeça e eu não consegui enxergar um meio ainda de uma aplicação de prova online. Eu ainda não, assim, na prática, né? A prática da prova, porque infelizmente daqui a pouco a pessoa, tudo bem, vai fazer num computador. Não tem, a não ser que, não tem como você, imagina, se para disponibilizar ambientes, né, digamos, onde a estrutura é a classe que a pessoa vai fazer prova, né, não tem como disponibilizar a máquina para todo mundo. Isso teria que ser em algum... Eu não consigo enxergar ainda uma solução para aplicação de provas no formato online. Hoje também, se a gente parar aqui e falar, não, hoje não. Mas eu não acho uma coisa impossível, porque a tecnologia, ela vem atendendo, ela vem assim, atuando, né, de forma muito intensa em todas as nossas necessidades, todas. E o concurso, a prova, é uma necessidade. Então, assim, eu não acho que hoje não temos a solução para isso, mas não acho uma coisa impossível, não sei, a longo prazo. Nesse período da pandemia, né, teve algum, assim, tu pode citar algumas mudanças de processo que vocês tiveram no momento da aplicação da prova, que ainda estamos, né, nós já estamos saindo desse período todo de pandemia, né, tudo, mas os processos que foram implementados? Quando surgiu mesmo a pandemia, a primeira coisa que nós tivemos que estar atentos é a sociedade, né, o que estava acontecendo, quais eram as adaptações. Então o Instituto estudou bastante e para a nossa área criou a cartilha de biossegurança, os processos de biossegurança. Então, assim, até hoje, como você diz, ainda é obrigatório o uso de máscara, né, em qualquer local de prova, álcool gel, aferição de temperatura, né, então tudo isso e o distanciamento. E a gente imagina assim o distanciamento dentro da sala, né? Mas a gente já visualiza esse distanciamento antes ainda, né? Então, ao convocar o candidato, então ainda que 1 hora ali de portão aberto, como que eu posso fazer para que eles não cheguem, porque o brasileiro é aquele que gosta tudo na última hora. Não, como é que eu posso fazer para que ele não chegue na última hora, naquele último momento, né? E ali aglomere, né? E ele também gosta de sair às vezes e ficar ali no portão comentando a prova. Então, toda essa preocupação nós tivemos, né? E criamos sistemas ali, o escalonamento, o cartão de informação. Então, ele tinha ali um horário preferencial, a cada 1 hora, um grupo de 15 minutos
Então eu fracionei aqueles candidatos ali a cada 15 minutos, né, para que eles chegassem dentro daquela 1 hora, mas não ao mesmo tempo. E na hora de sair fosse já com a ajuda do fiscal também, já circulando, aquele grupinho ali que fica conversando, então dispersar também, né, Douglas? Não porque a organizadora é má ou ela não quer a socialização, é que não era o momento, ainda não é o momento, né? Então precisamos ir ali com a nossa equipe de aplicação também, uma preocupação muito grande com a equipe. Treinamentos foram transferidos para online, então todo o material que nós tínhamos presencial, os treinamentos todos passamos para online, e com eles também a preocupação, aferir temperatura, teve contato, há quanto tempo, né? Pessoas de risco, às vezes já estavam na equipe, mas não é o momento agora de você, espera mais um pouquinho, né? Logo você vai voltar para o time, mas para preservar a saúde daquela pessoa, realmente se preocupando com todos, né? Então um candidato que viria e pela equipe que iria receber aquele candidato. Mais uma pergunta que eu tenho sempre tive vontade, né? Isso que é o bom, né? Eu defendo com a banca. Eu sempre tive vontade de fazer. Quando eu estava em Brasília, isso lá na época entre 96 por aí, a gente escutava dentro dos cursos preparatórios que em Brasília duas grandes bancas de concurso também, né, sediadas em Brasília, que eles mandavam os examinadores para assistir às aulas dos cursos preparatórios, né, para o que cobrar em prova fosse diferente. E isso rolava essa conversa. Será que é mais para assustar? Isso é mito? Já aconteceu? Tu escutou alguma coisa dessa natureza? Não, isso é mito. Isso é muito mito. É mito porque não, de novo, o objetivo da banca ou do elaborador de prova jamais é prejudicar a pessoa, o candidato, desestabilizar algo assim. O objetivo é avaliar, selecionar. Então eu tenho ali uma necessidade do órgão contratante, tenho que trazer isso para o papel e é isso, é o meu trabalho. Eu não tenho que, de maneira nenhuma, pensar se você está nervoso, aqui está A e eu pergunto B. Não é esse o foco, não é esse o objetivo, jamais. Isso é mito. É mais um mito. Mais um mito. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né, da nossa conversa de frente com a banca, né? E eu vou deixar esses minutos finais para que você dê uma dica, dê o que você gostaria de dar de recado para o nosso público concurseiro. Bem amplo. Não, eu agradeço, né? O Instituto OCP ele agradece a sua visita, você está aqui com a gente, dá essa oportunidade para conhecer, né? Dizer quem é o Instituto. E a gente fica muito feliz com essa oportunidade, Douglas, de verdade, porque a gente realmente não tem nada a esconder ou não existe, não quer ser mais um mito, né? O Instituto não quer ser mais uma organizadora que fala, olha, nossa, é um segredo. Não, o objetivo, nossa missão, visão está aqui, vocês podem ver, tá lá no site, para quem quiser, é isso, é avaliar, é ser justo, né? E ter isonomia. Então, atender o nosso candidato, né? Você procurou, pretende aquela carreira pública, pretende o seu objetivo de vida é aquele cargo. Não, a gente não quer jamais ser o que vai prejudicar o seu sonho. O contrário, a gente quer estar ali para avaliar você e quem sabe você realizar o seu sonho e atender ali um órgão público. A gente usa isso muito aqui dentro também, Douglas. Hoje eu seleciono para amanhã ser atendida. Hoje esse médico que eu selecionei amanhã pode salvar a minha vida. Então assim, a ideia são profissionais públicos, a sociedade precisa, nós precisamos, né? Então não há nenhuma intenção nunca. Aproveito de novo essa oportunidade para dizer, banca não é inimiga de candidato, não é o Instituto OCP, não é inimiga de jeito nenhum. Nós trabalhamos para eles e com o órgão público nessa seleção. Não, e dentro do concurso público, nós somos mais os atores, né? Dentro do concurso público, a banca, o órgão público, o curso preparatório, e o protagonista é o concurseiro. Exato. E a gente também tem que ter aquela noção assim, ó, que
a banca faz parte desse processo que é concurso público. Isso. Porque se nós não tivéssemos, se a contratação hoje em dia, nos órgãos públicos, a seleção não fosse por concurso público, talvez seria como fosse antigamente, pelo QI, quem indica. Então, quer dizer, o serviço que a banca presta, se não tivesse, como é que nós teríamos concurso público sem uma banca examinadora? Então, é necessário, faz parte. E a banca examinadora está, conforme nós estamos conversando aqui, né, do lado daqueles que estudam, daqueles que se preparam para um concurso público. Por quê? Porque eles vão selecionar as pessoas que melhor se prepararam. Pode ocorrer de ter uma questão diferenciada, mas cada vez mais a gente tem notado que cada vez mais os concursos públicos eles têm primado por provas que têm se aferido o grau de conhecimento dos candidatos. Sim, há diferenças. Não podemos dizer que não há diferenças e que não há que tudo é mil maravilhas. Mas cada vez mais o Instituto do Concurso Público ele tem se profissionalizado para atender melhor os candidatos e, no final de tudo, que é o objetivo? Selecionar servidores públicos que, como você disse, né, no final das contas, no dia seguinte, somos nós que vamos precisar, né, do serviço daquelas pessoas que foram selecionadas no ramo do que nós trabalhamos, né? E assim, concluindo, né, Douglas, como toda área de atividade, existe a concorrência, existem várias organizadoras, isso existe em todo segmento, né? O que eu posso dizer no Instituto, eu já estou também no tempo de criação, de nascimento do Instituto que eu estou aqui, é uma organizadora muito séria, muito séria. Então, assim, você ir para um concurso do Instituto OCP, o que eu posso dizer, vá tranquilo, porque é uma seleção séria de um órgão sério. Porque se não for um órgão sério que acredita nessa seleção justa, ela não contrata o Instituto. O Instituto, ele só aceita, né, a contratação, a gente só vai prestar serviço a um órgão público que realmente acredite e leva a sério a seleção pública. Então, assim, aquela coisa de o concurso é honesto, como o Instituto OCP é. Porque às vezes é aquela situação que às vezes se fala também, só vai fazer o concurso e não vai chamar ninguém. Infelizmente acontece, mas a gente sabe que isso não é, isso é exceção. Isso, com o Instituto OCP eu posso dizer para você com toda certeza que isso não ocorre. O Instituto ele é muito sério e trabalha só para órgãos públicos sérios. Então, quando nós formos contratados e você for fazer um concurso, saiba que você está indo para um concurso que é real, é verdadeiro e justo e honesto. Agradecendo a Lilian, o Instituto OCP, finalizamos aqui mais um De Frente com a Banca. Até um próximo programa.